Seja muito bem-vinda ao Café de Borboleta. Aqui eu ensino mulheres fortes a lapidar seu potencial, a administrar melhor as áreas da vida, sair da insegurança e viver com mais leveza. Hoje nós vamos falar sobre felicidade. Vamos esperar o pessoal entrando, minhas lagartas e minhas borboletas vão chegando e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre felicidade. Hoje deu um probleminha aqui no vídeo que eu entrei anterior, então tive que entrar e sair de novo. Vamos dar um minutinho para as pessoas poderem entrar. E hoje nós vamos falar sobre o que é felicidade e sobre pontos importantes que a gente precisa saber para ser feliz. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Para quem sempre chega no horário, hoje nem eu cheguei no horário, né? Cheguei 5 minutinhos atrasada. Vou fazer a indicação da manhã, que é de um livro. Bom dia, Gisele. Gisele também é borboleta. Vou indicar para vocês o livro do Jamil Albuquerque, A Arte de Lidar com Pessoas. Esse livro aqui, gente, ele é maravilhoso para quem tem dificuldade de se comunicar. É um livro maravilhoso para quem tem dificuldade de ajustar a comunicação e de se fazer ser entendido. Às vezes a gente até se comunica, mas a gente não se comunica bem, a gente não se comunica da forma certa. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre felicidade. A primeira coisa que a gente tem que saber é que felicidade é um estado de espírito. Felicidade, ele está muito ligado ao nosso ser. Dentro do método GPS, eu sempre falo com as minhas alunas sobre o ser, o ter e o fazer. A felicidade, ela está muito ligada ao ser por ser um estado de espírito. Sendo um estado de espírito, a gente tem que entender que ela não é um alvo, que ela não é um objetivo, que ela não é o ponto de chegada, não é o fim da linha. A felicidade, ela deve ser uma companhia para que a gente faça o trajeto, para que a gente faça a caminhada. Então, sendo a felicidade um estado de espírito, a gente tem que estar atenta a o que é felicidade pra gente. Felicidade, gente, é algo muito pessoal. Sendo muito pessoal, o que é felicidade pra mim não vai ser felicidade pra outra pessoa. O que é felicidade pra Fernanda não é felicidade pra Maria. O que é felicidade pra Fernanda não é felicidade pra Gisele. Por isso que é muito importante que a gente saiba o que é felicidade pra nós, ou nós estaremos sempre nos preenchendo de felicidades vazias. Felicidade vazia é aquilo, ela vem ligada ao quando. Quando eu me aposentar, quando eu trabalhar menos, quando eu mudar de emprego, quando meus filhos crescerem, quando eu conseguir comprar um carro. E aí, a felicidade não te acompanha no trajeto, porque ela vira um alvo, ela vira um ponto final. E aí, quando tu faz todo esse caminho sofrido, porque tu está sem a felicidade, quando tu alcança o que tu queria, aquela felicidade é vazia. Porque muitas vezes nem é felicidade para ti e tu nem sequer havia percebido que aquilo não é felicidade. Então, gente, sendo a felicidade um estado de espírito, o que é felicidade para ti? Isso, tudo que a gente trabalha em desenvolvimento pessoal, está linkado ao autoconhecimento. Quando a gente fala de felicidade, a gente tem que saber o que é felicidade para nós. Quando a gente fala em ter uma família feliz, o que é ter uma família feliz para ti? Quando a gente fala em ter um bom trabalho, o que é ter um bom trabalho para ti? Tudo isso está ligado ao eu, ao pessoal. Por isso que o autoconhecimento ele é tão importante. Então, gente, é muito importante que a gente saiba o que é felicidade para mim, ou tu estará sempre te preenchendo de felicidades vazias. Agora, hoje nós vamos falar sobre alguns tópicos, né? É uma live curta, mas que vai ter alguns tópicos de como encontrar a felicidade. Como que nós vamos fazer para ter a felicidade no decorrer do nosso caminho e não usar ela como um alvo final. Porque quando a gente usa como um alvo final, a gente se distrai e o caminho fica sofrido. Não é isso que a gente quer. A gente quer administrar todas as áreas da nossa vida com leveza. Mas para isso a gente precisa ter muito claro o que é felicidade para cada um de nós. E alguns pontos que a gente não pode abrir mão ao longo deste caminho para garantir que a felicidade vai estar te fazendo companhia. Um deles, gente,
Um dos pontos fundamentais é comece fazendo um contrato simples contigo mesmo. Contrato de felicidade. Assume o comprometimento contigo de ser feliz. Eu trouxe aqui um contrato, digamos assim, meio pronto, para sugerir que vocês usem ele para quem ainda não tem uma ideia de como fazer. Então, a primeira coisa é bom dia! A primeira coisa é ter um compromisso contigo de assumir a felicidade. A partir do momento que tu cria esse compromisso, tu tem que saber o que é felicidade para ti. Então, nós estamos, para quem está entrando agora, nós estamos no item 1, né? No critério número 1 da felicidade, que é um contrato contigo mesmo. É tu não abrir mão. Independente de como que está os teus dias, tu não vai abrir mão da felicidade. Mas para te não abrir mão da felicidade, tu tem que saber o que é felicidade para ti, qual é o teu alvo final, e a felicidade vai percorrer este caminho contigo. A felicidade não pode ser um alvo. A felicidade ela tem que ser uma companhia no percurso para alcançar os nossos objetivos. Então, um contrato com a gente é a melhor coisa que a gente pode fazer. Tu pode fazer um contrato que tu mesmo inventa, né? Eu, Fernanda, me comprometo a buscar a felicidade, independente de dias ruins, obstáculos que surgirão no meio do percurso. E tu pode fazer um da tua cabeça, ou vocês podem usar esse que eu vou ler para vocês. Eu usei esse aqui por um bom tempo. Esse textinho, né, que eu vou ler para vocês, esse mini contrato que eu vou ler para vocês, foi passado para minha irmã e ela leu uma vez para mim e eu disse, nossa, que legal isso, me dá que eu também vou ler. E li por uns 6, 8 meses, todos os dias, regradamente. Por quê? Porque eu acho que isso faz efeito. Eu acho que isso é um bom companheiro, um bom contrato para nossa felicidade. Então ele fala assim, sou perfeita, alegre e forte. Tenho amor e muita sorte. Vivo positivamente. Tenho paz, sou um sucesso. Tenho tudo o que eu quero. Acredito firmemente no poder da minha mente, pois é Deus no subconsciente. Eu, Fernanda, me comprometo em ser protagonista da minha história. A primeira coisa, então, gente, é nós ter um contrato com a gente mesmo. Tu tem que primeiro te comprometer a ser feliz contigo, para depois prometer a felicidade com outras pessoas. Então, esse contrato faz com que a gente acorde já negociando com a gente mesmo. E negociando que, independente do que vai acontecer ao longo do dia, eu não vou permitir que a felicidade seja substituída por outros sentimentos. Por quê? Porque felicidade é um estado de espírito. Ela está ligada ao nosso ser. Então, esse é o nosso primeiro item. O segundo item é sobre o perdão. Sobre a gente se perdoar e aprender a perdoar os outros. Muitas vezes a gente fica remoendo coisas destrutivas dentro da gente, porque a gente não tem a habilidade de perdoar, de se perdoar ou perdoar outras pessoas. E a falta de perdão machuca a gente, machuca os outros. E machuca, obviamente, muito mais a gente, porque às vezes a pessoa nem acha que ela errou contigo e tu tá lá sofrendo, né? Não está perdoando ela e ela nem sequer acha que precisa do teu perdão, porque ela não errou na cabeça dela. E outras vezes a gente erra com a gente mesmo e fica se destruindo emocionalmente por um bom período, porque tu não consegue te perdoar. A gente precisa, aprender a se perdoar e a perdoar as outras pessoas. Porque isso é altamente destrutivo, além de não te permitir a passar para a fase da felicidade. Porque o perdão e a felicidade, eles estão ligados. E nós estamos, neste mundo aqui, suscetíveis ao erro. Muito suscetíveis ao erro. E se a gente não usar a nossa clareza, o nosso autoconhecimento, a nossa razão, não trabalhar o nosso desenvolvimento pessoal, nós vamos errar cada vez mais. Então, que a gente entenda que este mundo aqui é um mundo de erros e acerto. E quando a gente erra, o que a gente precisa? A gente precisa aprender com o erro. E não fazer com que o erro se torne ainda mais destrutivo dentro da nossa vida. Por isso que existe o perdão. Errou, se perdoa, aprende e segue adiante tentando não errar na mesma coisa. Porque em outros pontos tu ainda vai errar. Porque faz parte do processo.
Quando tu entende que o erro, que a falha faz parte do processo, tu vive com mais leveza. Tu aprende a te perdoar e aprende a perdoar mais pessoas. Então hoje, gente, até faz uma análise de quem hoje, qual o problema hoje para ti tá destrutivo por falta de perdão. Por falta de perdão de outra pessoa, ou para outra pessoa, ou para contigo mesmo. Esses 3 perdões estão nas tuas mãos resolver. Tu pode escolher perdoar outra pessoa, mesmo sendo difícil. Tu pode escolher pedir perdão para outra pessoa. E tu pode escolher te perdoar. Independente de qual perdão neste momento a tua vida esteja solicitando para que ela pare de remoer e te destruir por dentro, as 3 soluções estão nas tuas mãos. Então hoje, para e pensa, quem que eu poderia perdoar? Quem que eu poderia acabar com essa mágoa que está sendo destrutiva para mim e sim está empacando outras áreas da vida, porque acontece isso. Uma área mal resolvida funciona como um efeito dominó. É uma pecinha cair e todas as outras começam a se deslocar, começam a desmoronar. Então esteja atenta ao perdão. Ah, mas não é comigo, é na vida de outra pessoa. A pessoa, eu nem ando mais com a pessoa, não tô nem aí para ela. Ainda assim, aquele sentimento é remexido dentro de ti, é remoído dentro de ti e te magoa, te machuca e tranca outras áreas da tua vida. Então, o segundo ponto, gente, é aprenda a se perdoar e a perdoar os outros. A gente erra e entenda que os outros erram como a gente. E outras coisas, às vezes não é um grande erro da pessoa. Às vezes é um problema do trânsito. A pessoa não sai da frente, ela demora na sinaleira, a sinaleira abre e fecha, o primeiro não andou. E aí tu remoe aquilo, aquela irritação, aquela raiva. Aí o que tu tem que fazer? Tu tem que parar e pensar, eu nunca entrei, nunca cortei a frente de ninguém sem querer. Nunca demorei pra sair na sinaleira. Eu começo a te colocar no lugar dos outros e o perdão ele vem automaticamente entrando na tua vida sozinho. Item número 3. Afaste-se de pessoas negativas. Gente, tem pessoas que têm o poder de acabar com o dia do outro. Tem pessoas que têm o poder de acabar com a tua sensação de felicidade. Tem pessoas que elas são altamente destrutivas. E o meu conselho é, afaste-se delas. Se não der para afastar, aprenda a discordar delas. Tem pessoas que se elas forem na tua casa hoje, amanhã tua plantinha morreu. Porque elas são tão destrutivas emocionalmente, são tão negativas, que nada aguenta ficar na companhia dessas pessoas. Então, esteja atenta a essas pessoas. E esteja atenta para ver se tu não é essa pessoa. Se tu não está negativa demais. Sendo o tempo todo uma pessoa destrutiva, a pessoa que sempre tem um problema para cada solução. A pessoa negativa, ela sempre tem um problema para cada solução. Pessoa negativa, tudo que tu dá de ponto positivo, ela vem com um negativo para argumentar. Então, esteja atenta a quem são essas pessoas para que tu te afaste discretamente ou que tu aprenda a discordar delas. Por quê? Porque às vezes de algumas pessoas a gente consegue se afastar, mas de outras não tem como. Por quê? Porque às vezes estão dentro da nossa família, às vezes são nossos colegas de trabalho, que não está na nossa alçada determinar quem vai e quem fica. Para essas pessoas, tu pode educá-las positivamente. Por quê? Porque tem pessoas que sempre são negativas. Aí elas chegam e dizem assim, chovendo hoje, né? Que saco. Eu tô cheia de roupa para lavar, e aí vem o egoísmo, eu estou cheia de roupa para lavar. E essa chuva, aí tu tem 2 opções. Tu tem a opção de dizer, realmente, que saco, né? Chovendo. E aí tu já absorveu aquilo. A tua felicidade já foi afetada pelo que tu acabou de absorver dessa pessoa negativa. Ou tu pode dizer, eu também tô cheio de roupa para lavar, mas graças a Deus deu 4 dias de sol sem parar agora, né? E também, não é só nós que temos roupa para lavar, as plantas precisam ser molhadas, né? Os rios precisam dessa chuva. Tu trocou o pensamento da pessoa. Tu fez com que ela se desse conta de que, realmente, não é só sobre o que eu quero, é sobre o que é necessário para todo mundo.
Então, as pessoas negativas, elas precisam que chegue alguém que corte o ciclo da negatividade, ou elas vão cada vez mais descarregar coisas sobre ti. Principalmente se elas conseguirem diálogo contigo sobre a negatividade. Porque elas estão acostumadas a ser negativas. Então, é muito difícil quando uma pessoa negativa chega, alguém corte esse ciclo. E aí elas ficam se alimentando daquilo ali. Seja a pessoa que corta o ciclo negativo para um ciclo positivo. Sempre que alguém chegar com um problema, tu chega com a solução. Sempre que alguém chegar com uma frase negativa, tu faz ela pensar do lado positivo. Por quê? Porque não existe o lado apenas negativo. É tudo um ponto de vista. O que às vezes é negativo para ti, eu vou enxergar de um lado positivo. E assim acontece. Às vezes eu enxergo do lado negativo e tu vai me dar uma visão positiva. Então que a gente seja sempre a pessoa que chega com uma solução e seja sempre uma pessoa positiva. Por quê? Porque felicidade é um estado de espírito. E toda vez que tu é negativa, tu avisa a felicidade que neste momento ela não vai te acompanhar. Quando a gente é negativa, não tem como ser feliz. Felicidade, ela é algo positivo, ela é bom. Então, ela precisa de energia positiva. Então, este é o item número 3. São 7 itens, tá, gente? Outra coisa, gente. Felicidade é um estado de espírito e a gente tem que saber o que é felicidade pra gente. Por quê? Porque se tu não tivesse autoconhecimento do que é felicidade pra ti, tu vai estar sempre vivendo felicidades vazias. Tu vai estar sempre vivendo felicidades que não são tuas, felicidades que muitas vezes são da outra pessoa. Por não ter clareza do que é felicidade pra ti, tu imita a outra pessoa. Só que a outra pessoa sabe o que é felicidade pra ela. E aí ela alcança a felicidade e tu não atinge, porque aquilo que tu estava tentando atingir, porque tu viu o outro fazer, para ti não significava felicidade. Um dos pontos para que a gente tenha esse sentimento de felicidade é o autocuidado. É o autoconhecimento vinculado ao autocuidado. Então, essa história de eu não tenho tempo para comer e não tenho tempo para beber água, ela te tira dessa sensação, né? Desse bem-estar que é a felicidade. Por quê? Porque tu não tem tempo para ti. É muito difícil a gente ser feliz quando a gente não tem tempo para nós. E aí tem muita gente que diz assim, eu me alimento mal porque eu não tenho tempo para mim. Não, tu te alimenta mal porque tu não está sendo a tua prioridade. Porque a tua prioridade está sendo outra coisa que está tomando o teu tempo. Então, diante de tantas prioridades, sejam a sua prioridade. Não deixem de se alimentar bem, de ter tempo para comer e um tempo para beber água. Tu merece ter um tempo para fazer xixi tranquila. Tu merece ter um tempo para comer tranquila. Tu merece ter um tempo para tomar um banho tranquilo. Tu merece ter tempo para ti, para coisas que são essenciais. Vocês têm que, no mínimo, tomar 2 litros de água por dia. Isso é autocuidado. Isso é te preocupar com a tua felicidade. Vocês precisam aprender a se alimentar bem. Ah, mas eu não vou deixar de comer o pastel. Nem eu. No final de semana eu estava agarrada num pastel desse tamanho. Não vou nem mentir. No final de semana eu comi uns 3 pastéis, eu acho. Porque daí na viagem a gente para no posto e a primeira coisa que eu pego é um pastel. Mas são coisas esporádicas, não são coisas que eu faço da rotina. Por quê? Porque é comprovado que a nossa alimentação está vinculada ao nosso bem-estar. O que eu como alimenta quem eu sou. O que eu como alimenta os meus pensamentos. E os nossos pensamentos, eles definem o nosso comportamento. E o nosso comportamento define as nossas ações. E as nossas ações definem os nossos resultados. Então, a gente precisa ter tempo para comer bem e a gente precisa ter tempo para beber água. Gente, a quantidade de pessoas que eu já ouvi falar assim, ó, eu não bebo água porque eu vou precisar fazer muito xixi. Não, eu fico pensando, não tô escutando isso. Tu ter tempo para ti fazer um xixi não deve ser luxo, gente. Isso é fisiológico. E acontece que, se tu tá fazendo tanto xixi, é porque tu tá bebendo pouca água.
Porque a partir do momento que começar a beber os 2 litros de água por dia, no início tu vai fazer vários xixi, vai mesmo. E depois o corpo já acostumou, já regulou a água que estava faltando antes, já tá tudo ok. E aí tu vai começar a ir no banheiro normal. Agora, não comer bem e não beber água, porque não consegue ter tempo para comer tranquilo e fazer um xixi tranquilo, isso é muita falta de autocuidado. Pode até ser comum, mas não é normal. Então, gente, esse é o ponto número 4. Vamos ao 5, o 6 e o 7. Então, vamos lá. Sabendo que felicidade é um estado de espírito, tu tem bem definido o que é felicidade, certo? E aí eu te pergunto, por que tu te levanta todos os dias? Por que tu sai da cama todos os dias? Por que tu acorda na hora que tu acorda? Muitas pessoas não têm essa resposta. O módulo 1 do Método GPS é puro autoconhecimento. E não acontece nenhuma nem duas vezes das alunas fazer todo o módulo 1, ir para o módulo 2 e voltar para o módulo 1, porque elas entenderam, quando chegam no módulo 2, que elas ainda não sabem tudo sobre elas. O módulo 1 é puro autoconhecimento, ele é um puro eu, né, de cada um. Ele é uma pesquisa sobre tu mesmo. Tem várias atividades para que tu pesquise sobre tu mesmo. E sabe o que mais me surpreende as pessoas? Que as pessoas não se conhecem. E aí, gente, eu te pergunto, por que tu acorda? Por que tu acorda todos os dias? O que te faz feliz? O que te mantém motivada? E a resposta é, não sei. Levanto porque eu tenho que trabalhar. Mas se eu pudesse, eu ficava dormindo. Levanto porque tem que levantar. Levanto porque eu tenho que levar meu filho para a escola. São motivos muito superficiais. Diferente de tu perguntar para uma pessoa com propósito, por que tu levanta? Levanto porque eu tenho muito projeto para colocar em prática. Levanto porque eu quero ser feliz no dia de hoje. Levanto porque eu estou motivada com o que eu estou realizando. É diferente quando a gente sabe o porquê da nossa felicidade, o porquê que a gente acorda, o porquê que a gente levanta. Então hoje tem na sua mente a pergunta número 1, que é por quê, né? O que é felicidade para mim? E agora um outro ponto muito relevante, por que eu saio da minha cama? E aí, gente, se tu responder agora, tipo, eu não sei por que eu saio da cama. Não sei, hoje eu não tenho motivação nenhuma. Então, provavelmente, hoje tu não tenha propósito nenhum. Tu não tenha um desejo de um legado ainda muito bem definido. Porque é muito claro, muito nítido. E vocês podem fazer esse teste quando vocês se encontrarem com pessoas que têm um propósito muito pré-estabelecido. E vocês vão perceber isso nas pessoas. Tu pergunta uma pessoa que tem um propósito muito bem estabelecido. Tu fala sobre a morte com ela, sobre morrer, né? E ela vai te dizer assim, tá louco morrer? Eu não tenho tempo pra morrer. Tô cheio de coisa pra fazer. Tô cheio de projetos saindo do papel. Tô cheio de reunião pra fazer. Nossa, eu ainda não fiz a metade do que eu tenho que fazer nesse mundo. Uma pessoa com propósito, ela vai te responder isso. Uma pessoa sem propósito vai te dizer, nem sei porque eu levanto. Se eu morresse hoje, tava tudo bem. Já vivi bastante mesmo. Acho que até aqui tá bom. Então, gente, que a gente seja aquela pessoa com propósito. Aquela pessoa que acorda e diz, coisa boa. Mais um dia para me aproximar do meu objetivo. Mais um dia que Deus me permite para que eu alcance os meus objetivos. Mais um dia para ser feliz com as pessoas que eu amo. Mais um dia para aproveitar bem essas 24 horas. Mais um dia para viver leve. Então, gente, a gente só consegue fazer isso quando a gente sabe o porquê que a gente acorda. Aí, quando a gente tem esse porquê, a gente tem a motivação que todo mundo procura. Só que a motivação, ela não aparece todos os dias. Às vezes, ela tem que ser empurrada pela disciplina até que a gente consiga mais um resultado e aquele resultado te motive a seguir em frente. A motivação, ela não acompanha o tempo todo. O que nos acompanha o tempo todo é a disciplina. Fernanda, mas assim, eu não sei
Por que que eu levanto? Hoje eu não tenho nenhum propósito, hoje eu não tenho nenhum legado na minha cabeça, hoje eu não tenho uma motivação bem definida. Então, se tu ainda não tem por ti, o que que tu pode fazer do teu melhor hoje por alguém? Por quê? Porque a gente tem meio pré-estabelecido, meio pré-determinado, qual é a vida que a gente gostaria de viver. Se eu te perguntar que tipo de família tu gostaria de ter hoje, tu saberia me dizer. Que tipo de trabalho tu gostaria de ter hoje? Provavelmente tu saberia me dizer. Que tipo de mulher tu gostaria de ser hoje? Provavelmente tu também saberia me dizer. Sabendo, né, quais são as áreas da vida, como a gente gostaria que fosse cada área da nossa vida, como a gente gostaria que fosse cada canteiro da nossa vida, sabendo isso, provavelmente tu mudaria o teu pensamento, né? O que que acontece? As pessoas fazem assim, ó. Eu faria de tudo para ter minha família de volta. Eu faria de tudo para ter o meu emprego de volta. Eu faria de tudo para ser uma pessoa mais feliz. Só que esse eu faria de tudo só aparece quando a pessoa já está no fundo do poço. E por que que a gente tem que esperar para fazer de tudo quando as coisas estão com pouca margem de solução? Por que que a gente espera para fazer de tudo depois que a gente já perdeu? Por que que a gente não faz de tudo enquanto o problema existe, mas ele ainda é reversível? Então, gente, dentro das áreas da tua vida hoje, do teu propósito, do teu legado, coloca num papel. É necessário, gente, os planejamentos da gente estarem no papel. É necessário que a gente se conheça através da escrita. Depois tu lê aquilo, depois tu analisa, depois tu revê e tu faz isso por dias até que tu te entenda. Isso é autoconhecimento. E vai chegar um momento que tu não precisa mais fazer isso. Tu já tem tanto autoconhecimento que tu te molda no decorrer do caminho. Mas se tu ainda não tem, tu precisa ter um ponto de partida. E um ponto de partida, ele é cheio de clarezas. Onde eu tô, quem eu sou, que lugar eu tô na minha vida, para onde eu quero ir, com quem eu quero ir, aonde eu quero chegar. Isso tudo precisa estar definido. Porque se tu não tiver esses itens definidos, provavelmente tu vai viver te encaixando, tentando se encaixar em felicidades vazias. Por quê? Porque tu não sabe o que é bom para ti, tu ainda não tem a clareza do que te faz feliz, e aí tu segue o fluxo, tu segue a maioria, tu segue a manada, e muitas vezes esse não é o melhor caminho. Pode ser para outras pessoas, mas não para ti. Pode ser quem lidere o fluxo sabe para onde está indo, e todas as outras pessoas apenas estão indo sem saber nem para onde estão indo. Então, tenha esta clareza. O que hoje, em cada área da minha vida, eu preciso melhorar? Chega para as pessoas da tua família e pergunta o que não tá bom. Às vezes é necessário desentendimentos para que a gente passe a se entender. Às vezes é necessário se desentender para que a gente volte a se entender. Por quê? Porque a gente recebe muita pressão externa. E se tu não tiver muito bem definido o que tu quer, a pressão externa vai te guiar. E tu não pode ser guiada pela pressão externa. Tu tem que ser guiada pelos teus sentimentos, pelo teu propósito. Mas se tu não tem um propósito, tu vai viver o propósito de outras pessoas. Se tu não tem uma vida planejada, umas 24 horas bem definida, tu acorda motivada para fazer as tuas coisas, tu vai viver a 24 horas de outra pessoa. Tu vai ser a agenda de outra pessoa. Por quê? Porque tu não tem nada definido para tua vida. Então tu se encaixa fácil na vida de outras pessoas. Então, gente, esse é outro ponto que precisamos definir. Deixa eu ver meus tópicos aqui. Item número 6, depois tem o item número 7. E depois nós vamos fazer a nossa oração. Então, item número 6. Apaixone-se por algo além de se apaixonar por alguém. Feliz a mulher que tem a paixão por algo além de ser apaixonada por alguém. Quando a gente é só apaixonado por alguém, a gente não tem novidade para contar. A gente não vive a nossa vida, a gente vive o tempo todo a felicidade da outra pessoa. E aí, quando tu não é apaixonada por algo, tu não executa nada. Por quê? Porque pra ti tanto faz. Tu não tem paixão por nada.
Aí tu vive respondendo não sei, pode ser, tanto faz, pra mim tá bom. Por quê? Porque tu não tem um propósito, tu não tem um legado, tu não tem uma vida, tu não tem as tuas novidades. Chega no final do dia, tu é pura ouvinte, porque tu não tem nada pra contar. Nada na tua vida aconteceu de diferente. Por quê? Porque tu não buscou nada diferente. Então não há novidades. E aí tu passa a ouvir a novidade do outro, a história do outro, o dia a dia do outro. Aí tu passa a viver a felicidade do outro, porque ele tem algo a buscar. A felicidade sempre acompanha quem tem um propósito, uma motivação, uma meta. E aí essa pessoa radiante te conta várias coisas, várias novidades, vários alcances, vários obstáculos, e tudo que tu tem para oferecer são os teus ouvidos, porque tu não tem nada para contar. E isso é um erro gravíssimo. Tu deixar de viver a tua vida para viver apenas a vida do outro. Tu pode juntar a tua felicidade com a felicidade do outro. Vocês podem dividir a felicidade, mas terceirizar a tua felicidade para outra pessoa é a maior loucura que uma mulher pode fazer. Porque ninguém tem a capacidade de fazer o outro feliz. Nós temos a capacidade de complementar a felicidade de outra pessoa, mas não temos a capacidade de fazer elas felizes. Então pense nisso, gente. Hoje eu sou apaixonado por algo, além de ser apaixonado por alguém. Hoje eu tenho paixão em fazer alguma coisa. Eu, por exemplo, gente, tenho paixão em ajudar mulheres. O método GPS nasceu de uma paixão. Na verdade, o nosso propósito, ele está muito ligado a gente diz, né, que existem 2 marcos na vida de uma pessoa. Um é quando ela nasce, outro quando descobre por que nasceu. E o nosso propósito está ligado ao quando a gente descobre por que a gente nasceu. E normalmente ele vem de um incômodo. Nosso propósito vem de algo que nos incomoda. Então, o que te incomoda hoje, que o teu propósito pode estar escondido nele. A mim me incomodava mulheres submissas, mulheres com uma vida pesada, mulheres que não têm leveza, que não conseguem dar conta de todas as áreas da vida. Me incomodava visualizar aquilo. Me incomodava quando as mulheres relatavam histórias onde tinha muita dor e nenhuma solução. Onde elas não sabiam se comunicar, onde não sabem administrar as áreas da vida delas, onde elas são inseguras, são tímidas. E eu pensei, eu posso criar um produto para isso. E aí nasceu o meu propósito. E o meu propósito me faz feliz. E essa minha felicidade transborda a outras pessoas. E aí eu tenho novidades para contar. Eu tenho alegria ao chegar em casa e contar os novos feitos. E aí eu tenho alegria em ouvir os feitos de outras pessoas. E assim a gente vai avançando junto. Mas uma pessoa sem propósito, ela se sente estagnada. Ela vê que o outro está andando e que com o tempo ela passa a ser apenas uma companhia. Ela não tem nada para contar. Ela vira uma companhia, ela vira uma mochila, ela vira um peso, e não seja essa mulher. Criem o autoconhecimento, né? Se estudem para saber o que move vocês, o que vocês amam, qual é o propósito. Todo mundo, gente, foi colocado nesse mundo por um motivo. Todas as pessoas foram colocadas nesse mundo por algum motivo. Tu tem algo a fazer aqui. O que tu tem a fazer aqui? Somente tu pode descobrir. Essa resposta é dentro de ti. E a gente só consegue encontrar a partir de uma insatisfação que tu sabe que tu pode resolver. Então, terceirizar a felicidade para outra pessoa é a maior loucura que uma mulher pode fazer. Ame algo além de amar alguém. E agora vamos ao ponto 7, que é o último ponto. Tomar um golinho do meu café. Que é aprenda a cuidar de você. Gente, não tem como ser feliz sem saber tudo sobre ti.
Eu sempre digo, gente, autoconhecimento. Se eu pedisse para alguém, né, se eu tivesse aqui numa turma, uma plateia, e eu dissesse assim, ó, fulana, vem aqui e te apresenta, fulana, vem aqui e te apresenta para as outras pessoas. Provavelmente alguém ia dizer assim, na hora de você pega de surpresa, não, eu não, tá doida, nem treinei. Não tem como, não sei o que eu vou falar. Não, mas eu só tô pedindo para falar sobre ti, não tô pedindo para falar mais nada. Não, mas eu não tenho como falar. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm autoconhecimento. As pessoas não conseguem chegar e falar o básico sobre elas. Me diz, tu é feliz, tu é triste? Aí a pessoa pensa, ela não tem definido se ela é feliz ou é triste. Me diz as tuas características. Eu não sei assim, sem pensar. A gente tem que saber tudo sobre a gente, sem pensar. O nosso relatório sobre nós mesmos tem que estar gravado na nossa cabeça. Isso é autoconhecimento. Se tu não tem autoconhecimento, tu vive vivendo os valores dos outros. Tu vive sendo influenciada pelos princípios dos outros. Então, aprenda a ter autocuidado. Aprenda a cuidar de ti. E autoconhecimento é o primeiro cuidado que tu precisa ter. Quem hoje é prioridade na tua vida? Em que lugar da tua vida tu tá hoje? Isso é uma aula base do método GPS. E é uma aula que as pessoas ficam impressionadas. Fernanda, eu tive a vida inteira no lugar errado. Sim, teve. E agora que tu vai pro lugar certo, tu vai ver as coisas acontecer. Então, em qual lugar da tua vida tu está hoje? Há quanto tempo tu não faz algo pra ti? Há quanto tempo tu não toma um banho tranquila? Há quanto tempo tu não compra uma roupa pra ti? Há quanto tempo tu não organiza o mínimo da tua vida financeira? Há quanto tempo tu não determina que X valor do teu salário vai ser pro teu lazer, vai ser para te satisfazer, porque tu merece isso. Felicidade é um estado de espírito, é o sentir e tu merece sentir a felicidade. Então, se ajustem para saber quantas vezes tu teve vontade de mudar e tu não mudou. Por que tu não mudou? Porque tu teve medo e o medo faz parte. O medo antecede a coragem. E como eu disse para vocês antes, às vezes é necessário criar uma desordem para colocar as coisas em ordem. Então, gravem isso. Mas eu não vou me dispor porque o fulano é muito brabo. Aí, então, é uma decisão tua. Viver a vida inteira do jeito que o fulano quer que tu viva. Ou tu vai dizer, olha, é o seguinte, antes eu não sabia que isso é importante para mim, mas agora eu percebi que é. Então, a partir de hoje, eu vou querer fazer isso também. Então, gente, tenham autoconhecimento. Com autoconhecimento, vocês conseguem dizer ao outro o que te faz feliz. Ou tu vai estar sempre vivendo a felicidade de outras pessoas. Por quê? Porque tu mesmo está te auto-sabotando e te enganando o tempo inteiro. E aí, gente, para finalizar, quantas vezes tu já sentiu necessidade de ser uma mulher mais forte, mais segura, mais leve e simplesmente recuou no meio do caminho? Não sabe nem por que não foi ao fim da linha. Não sabe nem por que não continuou. Tu simplesmente desistiu no meio do caminho. E aí eu quero te dizer, para de desistir de ti mesmo. Começa a colocar no papel o que te faz feliz. Por que isso te faz feliz? Como que tu pode alcançar a motivação? De que forma tu vai colocar disciplina dentro da tua vida? Em que posição da tua vida tu tá? Há quanto tempo tu não cuida de ti? Passa o tempo todo cuidando dos outros e esquece de cuidar de ti. Até quando tu vai aceitar a viver assim? Fernanda, eu quero muito ser feliz. Felicidade é um estado de espírito. E o estado de espírito, ele é moldado através do nosso autoconhecimento. O que é felicidade para ti não é felicidade para mim. Assim como o que é felicidade para mim não é felicidade para ti. O que é felicidade para ti? Se tu não souber o que é felicidade para ti de uma forma bem definida, tu vai passar a vida inteira te preenchendo de felicidades vazias. Então, gente, se tu achou que essa live foi válida para ti, olha ela de novo, faça as anotações, cria o contrato contigo, comprometimento
contigo, de te fazer feliz independente de qualquer coisa, de te manter em primeiro lugar independente de qualquer coisa. Faz um contrato contigo onde tu garante que tu vai cuidar de ti, além de cuidar de outras pessoas. Então, vamos finalizar essa live, vou fazer a nossa oração. Se tu gostou, vou te pedir uma coisa. Encaminha para 2 amigas que tu quer que elas sejam felizes. Que tu sabe que elas não estão tendo autocuidado, que elas não estão amando algo além de amar alguém, que elas estão se perdendo no trajeto da felicidade. Encaminha para essas amigas que tu ama e depois tu olha a live completa, porque essa live, gente, ela tá cheia de conteúdo. Para quem quer conteúdo, todas as lives estão cheias de conteúdo. Então, se tu quer buscar felicidade, faz uma maratona aí nas lives que tem muita coisa de autoconhecimento. Agora vamos rezar, agradecer pelo feriado que a gente teve, agradecer pelo dia de hoje, por nós estarmos acordados, por a gente ter levantado, que a motivação venha até a gente, que a gente reconheça a motivação, que a gente busque autoconhecimento e que Deus nos entregue toda a sabedoria do mundo. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, vem pedir-lhe a paz, a sabedoria e a força. Quero ver o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensiva, mansa e prudente. Quero ver o mundo além das aparências, assim como tu mesmo os vê, e assim não ver o bem em cada um. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda maldade, e que só de bênçãos se encham a minha vida. Que todos que se achegarem a mim sintam a tua presença. Amém. Muito obrigado por mais esse dia e que a gente faça esse dia valer a pena. Um beijo, fiquem com Deus e uma maravilhosa terça-feira. Beijo!